E a gente segue falando agora dos impactos sobre os setores produtivos, agora com destaque para a cana-de-açúcar. Este é um setor que tem sofrido demais com esta situação. O desabastecimento de óleo diesel nas refinarias e também nos postos de combustível acaba paralisando as atividades de moagem da safra de cana-de-açúcar, que está em pleno atividade, a safra 2018-2019 está em início de colheita e toda essa situação acaba paralisando totalmente as atividades de campo. Com a colheita paralisada nas lavouras, não há produção dos biocombustíveis nas usinas e isso acaba atrasando toda a safra de cana-de-açúcar, uma situação bastante tensa para este setor. Segundo o setor da cana, 220 usinas já estão paradas na região centro-sul do país, sendo que mais de 300 podem vir a paralisar nos próximos dias, caso a greve continue. A perda de receita estimada é de 300 milhões de reais por dia. A perda também acontece em outros setores da cana-de-açúcar, impactando na produção dos derivados, etanol e também o açúcar. Há um aumento na gasolina visto no Brasil nestes últimos dias. Isso acontece devido à menor utilização de etanol anidro na mistura da gasolina. Com as usinas de cana-de-açúcar paralisadas, há uma diminuição na fabricação do etanol anidro, aquele que é adicionado à gasolina e acaba trazendo o valor do combustível para baixo. Com uma menor porcentagem do etanol anidro na gasolina, o preço do combustível derivado do petróleo sobe, é o que a gente tem visto nos últimos dias. E de acordo com a Agroconsult, que fez aquele estudo de impacto sobre diversas culturas no país, a cana-de-açúcar é aquela que tem a situação mais forte. É avaliada como grave pela Agroconsult e você vai entender os motivos a partir de agora no Agricultura BR. Veja só o que a Agroconsult traz em relação à cana, por isso que está aqui a Agroconsult, avaliação, greve dos caminhoneiros em relação à cana com risco grave. De acordo com a consultoria, o impacto na cana é grave porque a região centro-sul está em pleno início de safra. As usinas moeram até o momento de 10 a 15% da cana esperada para a temporada. Hoje, 28 de maio, cerca da metade do setor, eu vou repetir, metade do setor sucroalcooleiro do centro-sul do país está parado por falta de óleo diesel para abastecer as frentes de colheita de cana. Escoar o etanol é um outro problema. Essa questão do escoamento de etanol é um outro problema. Os tanques das usinas, as usinas de cana-de-açúcar estão cheios e não tem mais como ter capacidades de estocagem. Essa situação é muito impactante para o setor. O impacto na moagem de cana, no curto prazo, também deve ser grande, mas ainda é cedo para falar, de acordo com a Agroconsult, em redução de moagem para a safra como um todo. A estimativa atual para a temporada é que sejam processadas 570 milhões de toneladas com viés de baixa, de acordo com a Agroconsult. O caixa da usina fica comprometido, de acordo com a consultoria, pela forte redução das exportações e pela completa paralisação de vendas de etanol. Não se pode destacar que o risco é que as medidas anunciadas pelo governo para o diesel, controle os preços e redução de tributos, sejam estendidos também para a gasolina. Essa parte aqui da Agroconsult em relação ao setor da cana-de-açúcar, ele é extremamente importante. É por isso que durante essa semana nós vamos receber representantes do setor. De acordo com a Agroconsult, essas medidas que você já ouviu diversas vezes voltadas para o diesel, para atender a situação dos caminhoneiros, principalmente, porque eles que estão liderando essa greve, podem ser estendidos para outros subprodutos do petróleo, principalmente a gasolina. Isso ocorrendo, tira ainda mais a competitividade do etanol. Portanto, de acordo com a Agroconsult, permanece ainda a estimativa de moer 570 milhões de toneladas de cana, mas com viés de queda e muita preocupação no mercado, principalmente para essas usinas que estão neste momento totalmente paralisadas, ou pelo menos a metade delas, totalmente paralisadas no total das suas operações. A greve já endivida as empresas do setor sucroenergético do país, em especial na região centro-sul. Sobre este assunto e sobre a postergação da moagem da cana-de-açúcar na região de São Paulo, Gustavo D'Angelo tem as informações.
De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única, em virtude da paralisação dos caminhoneiros, além do diesel para abastecer as máquinas, faltam peças e alimentos para refeitório. A entidade destaca que São Paulo possui 14 mil produtores rurais fornecedores de cana, 150 usinas e gera mais de 310 mil empregos diretos. Além disso, o estado é responsável por 60% da produção brasileira de açúcar e etanol. Esse contingente processa diariamente mais de 2 milhões de toneladas de cana, produzindo 150 mil toneladas de açúcar e 100 milhões de litros de etanol por dia. Em nota, a Única destacou como a paralisação afeta o setor sucroenergético no estado. Abre aspas. O cenário é preocupante porque, além de aumentar os custos de produção, reduz o faturamento das unidades produtoras em aproximadamente 180 milhões de reais por dia, o que pode comprometer a sobrevivência de muitas dessas empresas, que já estão com nível de endividamento elevado diante da crise vivenciada pelo setor sucroenergético nos últimos anos. Fecha aspas. Ainda devido à paralisação, outro fator que deve trazer prejuízo ao setor é a postergação do período de moagem. A Única informa que, em função das manifestações, algumas unidades tiveram seus canaviais criminalmente incendiados, após tentarem entregar etanol para garantir o mínimo de suprimento à população. A principal reivindicação dos caminhoneiros ao realizar esta greve é no preço do óleo diesel, utilizado para o transporte de cargas pelas rodovias do país. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, fez um cálculo para mostrar o quanto que o combustível subiu no estado mato-grossense no acumulado dos últimos 11 meses. E a gente aponta para você agora para realmente colocar em números o preço do óleo diesel e essa elevação que vem acontecendo desde julho de 2017, quando a política de preços da Petrobras alterou. Conforme anunciado, ela agora segue a flutuação de câmbio e também dos preços internacionais do petróleo. Isso fez com que os valores dos combustíveis derivados do petróleo tivessem oscilação diária aqui no Brasil, causando toda essa elevação que a gente viu no último ano. A gente mostra para você o cálculo feito pelo IMEA, então. Veja que o preço do litro do óleo diesel em Mato Grosso, em julho de 2017, era de R$ 3,27. Já em maio de 2018, a média para o mês até agora está em R$ 3,88, gerando uma diferença em 11 meses de 61 centavos por litro. Isso equivale a uma alta de 18,8% no período. Considerando o que se utilizou de óleo diesel para a produção da soja, isso desde o período de pré-plantio até colheita, deu mais de 760 milhões de litros. Sabe o que isso representa? Mais de 28%, pouco mais de 28% do total de diesel utilizado em todo o setor de agropecuária do país. Vamos ver agora o que acontece com esse consumo de óleo diesel bastante elevado. Consumo de óleo diesel na cadeia da soja, campanha 16-17. Nós temos aqui 763.620.000 litros utilizados. Representa 28,1% do total consumido no setor do agronegócio. Essa escalada nos preços representa um impacto significativo ao setor. Agora, as atenções ficam por conta dos efeitos e os impactos das medidas propostas pelo governo federal para a economia e o setor. A atual crise de desabastecimento de combustíveis nos postos do país é a pior desde o ano de 1997, quando houve a abertura do mercado do petróleo no Brasil. Quem fez essa afirmação foi a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Segundo a agência, embora a situação de abastecimento nos postos começou a melhorar, a normalização da situação ainda está longe do ideal e deve demorar pelo menos uma semana para ser regularizada. Em São Paulo, onde estão as principais refinarias, a situação segue bem complicada, porque ainda há muitos bloqueios e caminhoneiros que resistem em encerrar o movimento. A região do Porto de Suape, em Pernambuco, também é vista pela agência como ainda em estado crítico.
Minas Gerais, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Sergipe têm condição classificada como ruim. Rio de Janeiro e Brasília registram, segundo a ANP, uma maior fluidez de abastecimento. Um fator que tem contribuído para a melhora no abastecimento de combustíveis é a realização de escoltas de tropas federais a caminhões-tanques por todo o país. A agência informa que está fiscalizando diariamente postos de combustível no país para coibir abusos e garantir a segurança daquele combustível fornecido. E o Comitê de Monitoramento de Crise esteve reunido no estado de Mato Grosso do Sul nessa última segunda-feira para discutir os impactos da crise no estado, crise causada pela greve dos caminhoneiros. A gente vai ouvir agora do presidente da Fiemmes em Mato Grosso do Sul, Sérgio Longen, a situação do estado. É a redução do ICMS do diesel, né, de 17% para 12%. Isso acaba também atendendo as necessidades do agro, acaba atendendo as necessidades que envolvem também os caminhoneiros. E nós, empresários, também precisamos hoje dessa redução para a competitividade. Também saiu aí a proposta do comitê no que se refere a parcelamento de ICMS. Muito claro, os empresários não têm dinheiro, a grande maioria deles, para pagarem o ICMS no dia 5. Não tem outro formato. Com certeza, o empresário ou ele vai pagar salário, né, ou vai pagar imposto. E uma conta muito clara, eu tenho a certeza de que esses empresários que têm nos procurado precisam dessas informações. Salários, os bancos do Brasil e Caixa Econômica trouxeram para cá taxas bastante interessantes, Caixa Econômica com capital de giro até 60 meses para pagar, até 12 meses de carência, com 0,83% de juros ao mês. Banco do Brasil também com recursos suficientes para atender a demanda das empresas, com juros que vão ir até 6% ao ano, ou seja, buscamos recursos também para ofertar a esses empresários que estão em dificuldade. Então quer dizer que independente dos caminhoneiros voltarem ou não, já está calculado esse prejuízo todo? Veja, as empresas estão parando cada dia mais. As indústrias já somam aí mais de 400 milhões de reais de prejuízos e diariamente setor A ou setor B vem perdendo. O movimento, por exemplo, de shopping no final de semana, anunciados aqui hoje, chegou a 60% de redução, ou seja, preocupam, os empresários não estão vendendo, não chegam as mercadorias. Aonde nós vamos chegar com isso? Quer dizer, não tem como o empresário pagar as suas contas. E o que me preocupa é que muitos empresários, inclusive, já me procuraram por questões salariais. Não tem dinheiro para pagar o salário. Uma empresa que trabalhou 20 dias no mês, como é que ela vai pagar o salário no 5º dia útil? Então, que a sociedade entenda também que não tem milagre, né? Eu entendo que a greve já fez a sua parte, mas nós precisamos agora restabelecer a ordem e não adianta nada o movimento, né, um pelo outro. Eu entendo que agora é o movimento de estabelecermos a ordem e a reposição das matérias-primas, até porque se todo mundo começar a não pagar salário, também é onde vamos parar. As empresas têm dificuldade, faltou gás, não faz a comida, né? Se tem gás e não tem o feijão e não tem o arroz, também não tem como resolver. Então, é o momento agora de avançarmos aí numa condição muito clara de sustentação e de que cada brasileiro agora avance na condição de que a greve já surtiu efeito e que nós precisamos avançar no nosso país. A informação que temos hoje é que a indústria está parada. Ela não recebe, se for de carne, o bovino no frigorífico e automaticamente a carne processada ela não pode sair do frigorífico. Então, a informação que temos hoje é de que os frigoríficos estão com muito produto, muita matéria-prima e não conseguem sair. E não tem como receber para abate. Então, é um colapso generalizado. Já que o assunto continua sendo esse, a nossa colega Sara Kirchhoff recebeu nesta última segunda-feira o representante da ABAG, Associação Brasileira de Agribusiness, que comentou esses impactos. É importante lembrar que essa segunda-feira foi um dia de paralisações e manifestações nos mais diversos órgãos, como, por exemplo, órgãos e também associações, como de vans, de motoboys, entre outros, que acabaram também colocando, né, as suas posições em torno do assunto, uma greve que tem paralisado o país e trazido muito prejuízo. Veja. As 8 entidades reunidas pela manhã desta segunda-feira aqui em São Paulo foram a Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, Sociedade Rural Brasileira, Citrus BR, a BIOV, que é a Associação Nacional Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, Secafé, a ANEC, que é a Associação dos Exportadores de Grão,
de grãos e também Sindirrações. Quem está aqui comigo e vai falar sobre este encontro, sobre as preocupações do setor do agronegócio, é justamente o diretor executivo da ABAG, Luiz Cornacchione, que participou desse encontro. Bom, Cornacchione, a preocupação agora parece que essa medida provisória ela resolve o problema para os caminhoneiros, aí trazendo o preço mínimo do frete, uma tabela de preço mínimo, mas ela pode acabar jogando esse problema para a indústria ligada ao agronegócio. A preocupação é essa? A preocupação é que, se você olhar hoje, Sara, nós vamos fazer um tabelamento. Existia no início, final da semana passada, a questão de voltar ao projeto de lei que estava no Senado. Aí ontem à noite fomos surpreendidos pela medida provisória, certo? Bom, qualquer um dos dois nos preocupa, por quê? Porque hoje em dia a gente vive uma economia de mercado, nós estamos quase em 2020, certo? Já passamos, coisa de 30 anos atrás, o tabelamento, numa época, inclusive, que o Brasil não era tão uma economia de mercado como é que é hoje. E que não deu muito certo. Nós temos exemplo, vou passar o dia todo aqui conversando, de que qualquer tabelamento não dá certo. Quer dizer, fazer tabelamento na economia de mercado, não, a nossa leitura, você vai trazer uma série de problemas, né? E a eficácia dessa medida, na minha opinião, na opinião de muitos do setor, ela é bastante duvidosa, uma vez que você tem uma série de diferenças de frete, contratações de frete, local de frete, sazonalidade. Isso vai ser bastante complicado para administrar. Cornacchione, e esse tabelamento, aí esse preço mínimo, ele seria debatido entre a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, cooperativas e também os caminhoneiros autônomos e as entidades do setor. Mas aqueles que estão contratando o serviço, que é justamente a parte da indústria do agronegócio, ela não estaria convidada para esse debate? Isso é outra coisa importante. Quem contrata o frete somos nós, tá certo? Nós aqui estamos lá o frete, seja frete de insumo, seja frete de matéria-prima, seja frete de saída de produto para o mercado interno, para o mercado externo. Quer dizer, de alguma maneira, se por acaso essa questão seguir adiante com a medida provisória, o que parece até agora, pelo menos que nos dê, vamos dizer assim, lugar na mesa para discutir essa tabela. Afinal de contas, tem uma boa parte da contratação que vai passar pela gente. Quer dizer, a gente está fora disso aí, receber uma tabela de preço para operar. Assim, a nossa visão é que isso vai ser um caos para administrar e não vai resolver o problema. Você falou da questão dos diferentes tipos de frete, né? Tem um frete que carrega o produto da fazenda até a indústria, tem o que carrega da indústria até os portos e até os outros destinos. Então, são muitas singularidades, assim, é difícil realmente colocar um preço mínimo para uma coisa que tem vários apêndices, vamos dizer assim. Você tem isso que você falou, você tem o frete dos insumos que chegam assim, nas fazendas, você tem sazonalidade de época de ano, quer dizer, você tem safra entre safras, né? Você tem vários locais diferentes, com condições de infraestrutura diferentes, em tipos de estrada diferentes. Quer dizer, é um mundo de frete, uma diferenciação enorme para você tabelar toda essa questão. E aí, não é só tabelar, é você falar, bom, você se encaixa nesse ponto ou naquele ponto. Quer dizer, você vai ter uma discussão, assim, quase que insana para você chegar num consenso nessa questão. Também é importante ressaltar uma coisa que vem à tona, como sempre vem à tona esse assunto, e agora mais do que nunca, que é a dependência do Brasil pela malha rodoviária, né? A gente tem malhas ferroviárias paradas com investimentos milionários e bilionários e a gente continua nessa dependência pela malha rodoviária. Isso é um problema muito grave, né? Sara, eu vou esquecer esse ponto. Quer dizer, na nossa leitura, nós temos no Brasil problemas de infraestrutura gritantes, seja infraestrutura logística, como você acabou de falar. Nós temos problemas estruturais de logística que estão sendo postergados há vários anos, tá certo? Nós não chegamos nessa situação, uma situação porque a gente vem postergando medidas estruturais desse país há muitos anos, seja de infraestrutura de logística, seja de questões tributárias, seja de questões fiscais, que a gente vem prolongando a questão e agora não vai ser por uma medida conjuntural que você vai resolver um problema estrutural. Assim, a chance de uma questão conjuntural resolver um problema estrutural é quase nula. Por quê? Porque as coisas na base, né, você não vai atacar o cerne do problema, certo? Nós vamos só prorrogar o problema mais para frente, o que não é bom, principalmente para o Brasil, nem para a sociedade, muito menos para nós do agronegócio. Está aí o posicionamento da ABAG. E agora sim nós vamos falar com Ariel Mendes, diretor de Relações Institucionais da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, uma entidade que congrega 150 empresas do setor, quase 100% do setor de aves, e vai falar sobre essa mortandade. Ariel Mendes fala ao vivo agora pelo nosso link de internet. Ariel, como é que essa situação lá impacta no setor? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, canal do Boi. A situação para o setor de agricultura está até ontem à noite nós tivemos
pontos de bloqueio, rodovias, estamos atualizando isso agora na parte de manhã. E percebemos que no centro-oeste e no nordeste, norte e nordeste está um pouco melhorando. A situação é muito complicada em São Paulo e nos 3 estados do sul. Principalmente não estamos conseguindo passar com caminhões de ração, isso está levando desabastecimento de granjas. Até em alguns, isso está sendo negociado, foi negociado com as lideranças nacionais do caminhoneiros, a nível de estado também. As empresas afetadas vão lá negociar. Acontece que alguns pontos estão bastante irredutíveis, não deixam passar, ameaçam os motoristas, né? Temos casos inclusive de boicote aos caminhões, então uma situação bastante grave. Com isso, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, granjas de frango estão sendo alimentadas apenas com milho moído, porque já está faltando insumos para ração, farelo de soja, sais minerais, vitaminas, aminoácidos, calcário e outros ingredientes básicos de ração. E mesmo isso durante 2 a 3 horas ao dia, ou seja, os frangos estão e as galinhas apenas para não morrerem de fome. Mas já temos assim um número bastante alto, a mortalidade que nós temos é de cerca de 70 milhões já de aves mortas, entre pintinhos e aves adultas, e isso trará consequências bastante drásticas para o nosso setor. A expectativa é que essa greve já tivesse terminado no domingo, na segunda-feira, ontem. Pelo jeito, continuamos ainda hoje e amanhã, talvez. O que a gente percebe é que estão arrefecendo o movimento, mas agora existe infiltração de pessoas externas ao grupo de caminhoneiros, dificulta mais as nossas tratativas com eles para a liberação dessas cargas.